ladrão mestre dos contos e lendas dos irmãos Grimm, tradução de Isidro Bonini, voz Iba Mendes. Certo dia, estavam sentados em frente de pobre casinha, um homem e sua esposa, descansando do trabalho. Nisto chegou uma bela carruagem, atrelada com 4 cavalos pretos, e dela apeou um senhor luxuosamente vestido. O Campônio levantou-se e foi ao encontro do senhor, perguntando o que desejava e em que poderia servi-lo. Desejo apenas saborear um prato dessa boa comida do campo. Preparai algumas batatas à vossa maneira, sentar-me-ei à mesa convosco e as comerei com imenso prazer. O Campônio sorriu e disse: Vós sois sem dúvida conde ou príncipe, talvez mesmo duque. Os grandes fidalgos costumam ter desses desejos, e o vosso será satisfeito. A mulher foi para a cozinha e começou a lavar e descascar as batatas, querendo fazer um bom prato de nhoques, desses que os camponeses tanto apreciam. Enquanto ela cuidava dessa tarefa, o Campônio disse ao desconhecido: Enquanto esperamos, vinde comigo até a horta. Ainda tenho de terminar um pequeno serviço lá. Na horta ele havia aberto algumas covas, onde pretendia plantar mudas de árvores. Não tendes nenhum filho que vos possa ajudar? Perguntou o desconhecido. Não, respondeu o Campônio e acrescentou: Na verdade tive um, mas há muito tempo ele nos deixou para correr mundo. Era um rapaz viciado, inteligente e malicioso, mas não tinha vontade de aprender coisa alguma, só sabia pregar minhas piores peças. Um dia fugiu de casa e nunca mais tive notícias dele. Assim dizendo, o Campônio colocou uma muda dentro da cova e enfiou uma estaca ao lado. Depois de socar bem a terra em volta, amarrou a haste ao pau, embaixo, no meio e no alto, com um cipózinho. Dizei-me uma coisa, disse o desconhecido, por que não amarrastes uma estaca também àquela árvore torta ali do canto, aquela contorcida e nodosa que está vergada quase até o chão? O velho sorriu e disse: Senhor, falais como todos os que não entendem do assunto. Bem se vê que nunca lidastes com uma horta. Aquela árvore contorcida já está velha e ninguém poderá mais endireitá-la. As árvores devem ser endireitadas quando novinhas. Tal como o vosso filho, disse o desconhecido. Se o tivesses educado quando era pequenino, não teria fugido de casa. Agora ele também se terá endurecido e contorcido. Naturalmente, respondeu Campônio, já faz tanto tempo que se foi, deve estar bem mudado. Se ele se apresentasse agora, ainda o reconhecerias? Perguntou o desconhecido. Pela cara, dificilmente, respondeu Campônio, mas o reconheceria por um sinal em forma de feijão que tem no ombro. Quando ele disse isto, o desconhecido despiu o paletó, descobriu o ombro e mostrou o sinal em forma de feijão. Senhor Deus meu, exclamou o velho, então és meu filho? E o amor paterno agitou-lhe o coração, mas acrescentou: Como é possível que sejas meu filho, se és fidalgo e vives na opulência e na fartura? Por que caminho chegaste a tal fartura? Ah, meu pai, respondeu o filho, a arvorezinha terra não foi amarrada à estaca no tempo devido e cresceu torta. Agora está velha e não endireita mais. Como ganhei tudo isto? Tornei-me ladrão. Oh, não te assustes, eu sou um mestre ladrão. Para mim não existem fechaduras ou ferrolhos que resistam. Quando quero alguma coisa, tomo-a. Não creias, porém, que me reduzi a roubar como gatuno vulgar. Eu apodero-me somente do supérfluo dos ricos. Os pobres podem ficar descansados. A ele prefiro dar do que tomar.
Assim como não me interessa o que me possa vir às mãos sem trabalho, astúcia ou habilidade. Ah, meu filho, disse tristemente o pai, de qualquer maneira teu ofício não me agrada. Ladrão é e será sempre ladrão, e nunca acaba bem, digo-te eu. Conduziu-o à presença de sua mãe, e quando esta soube que ele era seu filho, chorou de alegria. E quando ficou sabendo que ele era ladrão mestre, as lágrimas correram-lhe das faces como caudais. Entretanto, assim que conseguiu falar, disse: mesmo que se tenha tornado ladrão, é sempre meu filho, e meus olhos tiveram a graça de vê-lo ainda uma vez. Depois foram para a mesa, e ele comeu em companhia do pai a modesta comida caseira, que há tanto tempo não comia. O pai lembrou: se nosso amo, o conde lá do castelo, souber quem és e o que fazes, creio que não te pegará no colo e não te ninará como quando te levou à pia batismal. Acho que te mandará balouçar na ponta da corda de uma forca. Não te preocupes, meu pai, ele não me fará nada, pois sei bem como são as coisas. Hoje mesmo irei visitá-lo. Ao cair da tarde, o ladrão subiu na carruagem e foi ao castelo. O conde recebeu-o amavelmente, julgando que fosse um grande fidalgo, mas assim que ele se deu a conhecer, o conde empalideceu e durante alguns minutos perdeu a fala. Depois disse: tu és meu afilhado, por isso serei clemente e te tratarei com toda a indulgência. Como porém te gabas de ser ladrão mestre, quero pôr à prova a tua habilidade. Mas se fizeres fiasco, eu te mandarei dançar na ponta da corda pelo espaço, e como música de acompanhamento terás o doce crocitar dos corvos. Senhor conde, respondeu o ladrão, inventai 3 empreendimentos difíceis quanto quiserdes. Se eu não os levar a cabo, fazei de mim o que vos aprouver. O conde pensou durante alguns minutos e depois disse: está bem. Em primeiro lugar, deves roubar da cavalariça meu cavalo predileto. Em segundo lugar, quando minha mulher e eu estivermos dormindo, tens de tirar o lençol que temos debaixo do corpo, sem que possamos perceber. Também tens de tirar a aliança que minha mulher traz no dedo. Por fim, tens que raptar da igreja o padre e o sacristão. Toma nota de tudo direito, porque é a tua vida que está em jogo. O mestre ladrão despediu-se e foi à cidade vizinha. Lá adquiriu a roupa de uma velha campônia e vestiu-se. Pintou o rosto de cor bronzeada, desenhando algumas rugas, de maneira a ficar irreconhecível. Em seguida comprou um barrilete de velho vinho da Hungria, misturando-lhe forte narcótico. Meteu o barrilete no cesto, que pôs às costas, e com passos trôpegos e arrastados, voltou ao castelo do conde. Quando chegou lá já era escuro. Sentou-se numa pedra que havia no terreiro, pôs-se a tossir como uma velha asmática e a esfregar as mãos como se estivesse morrendo de frio. Em frente à cavalariça havia um grupo de soldados, deitados ao pé de uma fogueira. Um deles, vendo aquela velha a tossir, gritou-lhe: ei, avózinha, chega aqui perto, vem aquecer-te conosco. Cama para dormir não tens mesmo, e deves aceitar o que te oferecem. Vem, pois, aquecer-te aqui. A velha aproximou-se com passinhos miúdos e pediu que lhe tirasse o cesto das costas. Depois sentou-se junto deles, ao pé do fogo. Que tens aí nesse barrilzinho, velha bruxa? Perguntou um dos soldados. Tenho um dedo de excelente vinho, respondeu ela. Preciso vender alguma coisa se quero viver. Dinheiro e boas palavras, com isso poderás ter um copo. Vamos lá, dê-me um copo então, exclamou o soldado, e depois de provar o vinho disse: quando o vinho é bom, gosto de beber mais de um copo, e pediu mais. Os outros seguiram-lhe o exemplo. Olá, camaradas, gritou um deles aos que estavam dentro da cocheira. Está aqui a vovozinha oferecendo um vinho tão velho quanto ela mesma. Tomai um copo, que isso vos aquecerá o estômago melhor que o fogo.
A velha levou o barrilete dentro da cocheira. Um dos soldados estava montado num cavalo predileto do conde, outro o estava segurando pelo freio e o terceiro pelo rabo. A velha pôs-se a distribuir o excelente vinho, tanto que lhe o pediam, e assim foi até esvaziar o barrilete. Não demorou muito, o soldado que segurava o freio largou e rolou pelo chão, onde se pôs a roncar deliciosamente. O outro largou o rabo, caiu deitado e roncou mais alto ainda. O que estava montado permaneceu na sela, mas pendeu o corpo para frente, até tocar com a cabeça no pescoço do cavalo, ferrou no sono e assoprava como um velho fole. Lá fora, os demais dormiam há muito, deitados no chão e imóveis como se fosse de pedra. O ladrão, ao ver que tudo lhe saíra às mil maravilhas, colocou uma corda na mão daquele que segurava o freio. Ao que segurava o rabo, pôs-lhe na mão um punhado de palha. Mas que devia fazer com o que estava montado num cavalo? Não queria botá-lo para baixo, com receio que despertasse e fizesse um escarcéu. Finalmente descobriu um expediente, desafivelou a correia que prendia a sela, passou umas cordas nas argolas que havia nas traves, prendeu a sela com o cavaleiro montado e suspendeu-a, depois amarrou firmemente as cordas num pau. Feito isto, foi facílimo subtrair o cavalo, mas para sair montado, o barulho das ferraduras poderia chamar a atenção. Então enrolou alguns trapos nos cascos do cavalo, levou-o para fora da cocheira e, montado nele, disparou a todo galope. Na manhã do dia seguinte, o ladrão dirigiu-se a rédeas soltas para o castelo, todo pimpão no cavalo roubado. O conde acabava de levantar-se e estava à janela. "Muito bom dia!" gritou de baixo o ladrão. "Eis aqui o cavalo, que tirei com a maior facilidade da cavalariça, e de ver como dormem os vossos soldados, como bem-aventurados estão lá deitados no chão, e podeis ver também na cavalariça como se acomodaram os vossos guardas." O conde não pôde conter-se e, dando uma risada, disse: "Da primeira vez te saíste bem, mas na segunda não te será tão fácil. Advirto-te, entretanto, que se te apanho como um ladrão qualquer, trato-te como tal." À noite, quando o marido e mulher foram deitar-se, a condessa fechou a mão bem apertada, segurando firmemente a aliança, e o conde disse-lhe: "As portas estão todas trancadas. Eu ficarei acordado, e se o ladrão tentar entrar pela janela, dou-lhe um tiro." Entretanto, em meio às trevas da noite, o ladrão foi ao local das forcas, cortou a corda de um pobre enforcado e carregou-o às costas até o castelo. Em seguida, colocou uma escada sobre a janela do quarto e, com o morto sentado sobre os ombros, foi subindo. Ao chegar à altura em que a cabeça do morto aparecia na janela, parou. O conde, que da cama estava espreitando, apertou o gatilho e deu-lhe um tiro. O ladrão soltou imediatamente o defunto, pulou da escada e correu a esconder-se num canto. A noite estava tão claramente iluminada pelo luar que o mestre pôde ver perfeitamente o conde saindo pela janela. Depois desceu pela escada e levou o morto até ao jardim. Uma vez lá, deu-se ao trabalho de abrir uma cova para o enterrar. "Agora é o momento propício", disse de si para si o ladrão. Deslizou mais que depressa do esconderijo, trepou pela escada e foi direitinho ao quarto da condessa. "Minha cara mulher", disse ele imitando a voz do conde, "o ladrão está morto, mas de qualquer maneira era meu afilhado, mais velhaco do que malvado, portanto não quero expô-lo à vergonha pública, mesmo porque tenho pena daqueles pobres pais. Vou enterrá-lo eu mesmo no jardim, antes que amanheça, para que ninguém venha a saber de coisa alguma. Dá-me o lençol para amortalhá-lo, assim não será enterrado como um cão." A condessa entregou-lhe o lençol. "E sabes", prosseguiu o ladrão, "terei para com ele um rasgo de generosidade. Dá-me também tua aliança,
Afinal de contas, esse infeliz arriscou a vida por causa dela, que a leve consigo para a sepultura. A condessa, embora a contragosto, não quis opor-se à vontade do conde, e tirando o anel do dedo, entregou-lhe. O ladrão, tendo em poder as duas coisas, tornou a sair pela janela e chegou a casa sem inconvenientes, antes que o conde tivesse terminado o trabalho de couveiro no jardim. Imagine-se agora que cara fez o conde na manhã seguinte, quando o mestre ladrão apareceu levando-lhe o lençol e a aliança. Possuis acaso a varinha mágica? Perguntou-lhe. Quem te desenterrou da cova, onde com minhas próprias mãos te coloquei? Quem foi que te ressuscitou? Rindo-se, o ladrão respondeu. Não foi a mim que enterraste, foi aquele infeliz que estava na forca. E narrou detalhadamente como se passaram as coisas. O conde teve que admitir que era um ladrão hábil e inteligente. Mas não terminaste ainda, disse-lhe. Falta levares a cabo o terceiro empreendimento. Se não tiveres êxito, tudo mais não te valerá nada. O ladrão sorriu e não respondeu nada. Quando caiu a noite, dirigiu-se à igreja da aldeia, levando um comprido saco nas costas, um embrulho debaixo do braço e uma lanterna na mão. Dentro do saco havia uma porção de caranguejos e no embrulho outras tantas velinhas de cera. Penetrou no cemitério junto à igreja, sentou-se no chão, pegou um caranguejo e grudou-lhe uma velinha nas costas, acendeu-a e soltou o bichinho. Fez o mesmo com outros e continuou assim até acabar com todos os que estavam no saco. Em seguida vestiu uma túnica preta, parecida com burel de frade, grudou longa barba branca no queixo e ficou completamente irreconhecível. Depois pegou o saco no qual trouxeram os caranguejos, encaminhou-se para a igreja e subiu no púlpito. O relógio da torre acabava justamente de bater o último toque das 12 horas. Então ele gritou com voz tronitroante: Ouvi-me, pecadores! Chegou o fim de todas as coisas. O dia do juízo está próximo. Ouvi, ouvi. Quem quiser subir comigo para o céu, entre nesse saco. Eu sou São Pedro, o que abre e fecha as portas do céu. Olhai fora no cemitério. Os mortos já estão recolhendo seus ossos. Vinde, vinde depressa. Entrai neste saco. Chegou o fim do mundo. Aqueles brados repercutiam por toda a aldeia. O padre e o sacristão, que moravam mais perto da igreja, foram os primeiros a ouvir o estranho apelo, e quando viram todas aquelas luzinhas caminhando pelo cemitério, convenceram-se de que algo de extraordinário estava sucedendo e foram correndo para a igreja. Durante alguns momentos ficaram escutando o sermão. Depois o sacristão deu uma cotovelada no padre e disse: Não seria nada mal se aproveitássemos a oportunidade e junto fôssemos confortavelmente para o céu antes que chegue o dia do juízo. Naturalmente, respondeu o padre, também penso assim. Se estás disposto, ponhamo-nos a caminho. Sim, disse o sacristão, mas vós, reverendo, tendes direito de precedência, eu vos seguirei. Assim o padre foi o primeiro a subir até o púlpito, onde o ladrão o acondicionou dentro do saco. Em seguida foi a vez do sacristão. O mestre, mais que depressa, amarrou fortemente a boca do saco e arrastou-o pela escada do púlpito abaixo. Cada vez que as cabeças dos dois malucos batiam nos degraus, ele gritava: Agora estamos atravessando as montanhas. Dessa maneira levou-os através da aldeia, e quando passavam dentro de alguma poça d'água, ele gritava: Agora atravessamos as nuvens molhadas. Finalmente, quando iam subindo a escadaria do castelo, dizia: Agora estamos subindo as escadas do céu, em breve chegaremos ao vestíbulo. Chegando lá em cima, ele empurrou o saco para dentro do pombal, e quando as pombas assustadas começaram a bater as asas, disse: Estais ouvindo como os anjos se alegram e batem as asas de contentamento? Então puxou o trinco da porta e foi-se embora.
Na manhã seguinte, apresentou-se ao conde e comunicou-lhe que se havia desincumbido também do terceiro empreendimento e raptara da igreja o padre com o sacristão. Onde os puseste? Perguntou meio incrédulo o conde. Estão dentro de um saco lá no pombal e julgam que estão no céu. O conde foi pessoalmente verificar e convenceu-se de que o outro dissera a verdade, libertou o padre e o sacristão e depois disse ao mestre: Tu és um super ladrão e ganhaste a tua causa. Por esta vez escapas com a pele inteira, mas trata de sumir das minhas terras, e se te mostrares outra vez por aqui, podes contar que serás dependurado na forca. O mestre ladrão foi despedir-se dos pais e voltou a correr mundo. Nunca mais ouviu-se falar nele. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.